Oi, a sugestão de hoje é para os pequenos, para que os papais, as mamães, os vovôs, os dindos possam presentear os pequenos, ler para eles, ler com eles. E eu vou começar com Como Contar Crocodilos, Histórias de Bichos, da Companhia das Letrinhas. Temos aqui 8 histórias. Como Contar Crocodilos, Papai Urso e os Ursinhos Travessos, A Tartaruga que Queria Voar, Vovó Coelha e o Leão Mandão, O Gatinho Malhado Bem Pequenino, Porque o Azulão é Azul e o Coiote é Cinza, O Leão Bonzinho e a Brincadeira das Lebres. É um livro ricamente ilustrado, com histórias bem bacanas que as crianças vão curtir muito. Bem no início do livro vem uma nota sobre as histórias que diz assim: todas as histórias deste livro baseiam-se em contos populares. Quase todas foram livremente adaptadas e recontadas a partir de mais de uma fonte. Como Contar Crocodilos vem da Indonésia e do Japão. Papai Urso e os Ursinhos Travessos é uma história retirada de um livro, uma história russa, retirada do Livro do Urso, de J. Harrison e H. Mirrlees, de 1926. A Tartaruga que Queria Voar é uma fábula de Esopo, mas também faz parte de Dead Jake and the Runaway, de J.C. Harris, 1890. O Gatinho Malhado Bem Pequenino se baseia numa história dos negros norte-americanos da coletânea Stars Fell on Alabama, de Carl Carmer, 1934. Vovó Coelha e o Leão Mandão é uma história indiana, africana e afro-americana. Porque o Azulão é azul e o coiote é cinza é uma história dos índios norte-americanos retirada do livro The Pima Indians, de Frank Russell, 1908. E o Leão Bonzinho vem da Índia e da Grã-Bretanha, e por fim A Brincadeira das Lebres é uma história africana. Vejam que num único livrinho nós temos 8 histórias muito bacanas, muito lindas nas ilustrações, que vão divertir as crianças e fazê-las gostarem de ler e de ouvir histórias. Também tem aqui, trago para vocês hoje um outro livrinho chamado A Ponte. Ele é de Eliandro Rocha e é da editora Cáliz. É uma história muito bonita. Eu vou ler o que diz na contracapa. Nestor é feliz. É sim. Tem um jardim de margaridas e um rio de água fresquinha correndo ao lado da sua casa. Mas de repente chega um vizinho inesperado e seus dias ficam bem menos tranquilos. Será que o Nestor não terá mais o sossego de antes? O que leva o Nestor a achar que não vai ter mais o sossego? É que esse vizinho que apareceu do outro lado do rio e começou a construir a sua casa, queria, adivinham o quê? Construir uma ponte sobre o rio que o levasse até a casa do Nestor. E o vizinho fez metade da ponte e acenava para o Nestor para que ele fizesse a outra metade. Mas ele não queria. Como será que termina essa história? É muito bonita. E uma outra
ou outras duas histórias que as crianças adoram. A primeira é O Grúfalo e, na sequência, nós temos O Filho do Grúfalo. Elas são editadas pela Brink Book e são da autoria de Julia Donaldson e Axel Scheffler. O grúfalo, inicialmente, é uma invenção, entre aspas, de um ratinho que, para não ser comido pela esperta raposa, pela esperta coruja e pela esperta cobra, vai descrevendo um animal assustador com quem ele vai se encontrar dali a pouco naquele lugar e cuja comida preferida é justamente esse bicho que no momento está querendo comê-lo. E ele vai descrevendo este monstro horrível e dá risada quando os animais fogem com medo do grúfalo, porque ele diz, por exemplo, raposa boba, será que ela não sabe que o grúfalo não existe? E assim segue ele, se livrando dos seus predadores, até que ele encontra na floresta ninguém mais, ninguém menos que o grúfalo em pessoa. E agora? Como é que ele vai se livrar deste ser terrível que ele achava que só existia na sua imaginação e com o qual se depara, e pior, quer almoçá-lo? Tempos depois, os mesmos autores fizeram O Filho do Grúfalo. Na minha leitura, não é tão bom quanto o grúfalo, mas é interessante poder ver como é que o grúfalo cuida do seu filho. Então, na sugestão de leitura de hoje, livros infantis para os nossos pequenos leitores, porque se nós não incentivarmos os nossos pequenos leitores, não teremos os nossos grandes leitores. Então fica aqui a sugestão para os pequenos. Papais, mamães, dindos, vão em busca dessas histórias. Vocês também vão gostar delas.